Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero tributar a Deus louvor e gratidão nesta manhã pela oportunidade da vida e de estarmos aqui encerrando mais um trimestre, sendo o primeiro em 2025. Trimestre esse que de muito aprendizado, de assuntos muito bons para os dias que nós estamos vivendo. Quando nós estudamos aqui sobre em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresenta com uma nova aparência. E discorremos nestas lições, para que nós possamos fazer uma breve recapitulação daquilo que nós aprendemos nesse trimestre. Pastor Ezequias Soares foi o comentarista, pastor presidente em Jundiaí, São Paulo, presidente da Assembleia de Deus de Jundiaí, e também membro da Casa Publicadora e da CGADB, como do Conselho de Doutrina. E nós tivemos aqui, nesse trimestre, a primeira lição, quando nós aprendemos sobre quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Nós aprendemos, que nessa lição introdutória, que as heresias, desde o início da igreja, que elas se manifestaram. E foi um grande combate dos apóstolos contra as heresias. E hoje ela vem, como falou, de uma nova roupagem, uma nova aparência, se filtrando sutilmente. E nós aprendemos como refutamos através da palavra do Senhor, exatamente o fechamento de hoje, a palavra de Deus como a nossa base, como nossa regra e prática da fé cristã. Aprendemos que nós somos cristãos, quando falou aqui sobre o cristianismo, e para combater contra o cristianismo, o comentador, ele trouxe esta lição falando que o cristianismo é a religião de relacionamento pessoal com Cristo ressuscitado. Combater exatamente as heresias que não acreditavam na morte e nem na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Tivemos a terceira lição, a encarnação do Verbo. Eu quero aqui abrir um parênteses aqui e fazer menção da irmã Sofia, que ali veio na escola dominical, passou por um momento difícil, mas está aqui nesta manhã. Vamos dar um bem-vindo para a irmã Sofia, vamos dizer, seja bem-vinda em nome de Jesus. Louva a Deus pela sua vida, irmã Sofia, ver a senhora aqui nesta manhã. Então, para combater a heresia que não acreditava que Jesus, sendo Deus, como que poderia tomar forma humana? Poderia ter duas naturezas, uma humana e divina, sendo ele puro e tornar humano. Então nós aprendemos aqui sobre a encarnação do Verbo, a vinda do nascimento do Senhor Jesus. E a quarta lição, Deus é triuno. Não é que existe três deuses, mas um Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus é Deus. Isso aqui foi exatamente para combater uma das heresias, que não tinha condição de Jesus tomar forma humana e ele ser Deus. E ele é Deus. Ele veio 100% homem e 100% Deus. Vimos no seu ministério terreno, os milagres aconteciam ele como homem, mas teve situação que foi como Deus. Ontem ali, quando ele acalmou aquela tempestade, aquele vento, foi como Deus. Então, vimos que ele é Deus. Tivemos várias lições sobre ele, a lição 6, que o filho é igual com o pai, porque aqui
havia o entendimento que ele era inferior ao Pai. E nós vemos que é a mesma essência, os mesmos atributos que o Pai tem, o Filho também tem. Então é igual com o Pai. E as naturezas humana e divina, a convivência da vida do Senhor, não houve nenhum problema das duas naturezas. É preciso nós entender que a natureza humana de Jesus é diferente da nossa, porque nós temos uma natureza pecaminosa. Jesus não tinha uma natureza pecaminosa. Ele não foi concebido por uma conjunção do homem e a mulher, mas sim pelo Espírito Santo, de uma maneira miraculosa. Então ele não tinha natureza pecaminosa. Então não havia contenda, discórdia das duas naturezas juntas. Como nós, olhando para a palavra de Deus, lá para Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17, nós temos uma luta constante na nossa natureza divina, temos, contra a natureza adâmica. Natureza adâmica, ela quer totalmente o oposto da natureza divina. E Jesus, ele teve as duas naturezas sem conflito, assim para cumprir o plano da redenção, da salvação humana. A lição de número 8, Jesus viveu a experiência humana. Conviveu no meio da sociedade sem contaminar-se com o pecado. Ele sobreviveu e conviveu no meio, em vários lugares, tinha irmãos, tinha parente, como qualquer um de nós. Aí tivemos uma lição, que foi a lição 9, quem falou quem é o Espírito Santo, para refutar as heresias que acreditavam que o Espírito Santo era meramente uma força. Ele não era uma pessoa. E nós aprendemos que ele é uma pessoa. Os mesmos atributos do Pai, do Filho e o Espírito Santo também tem os mesmos atributos. Então, o poder do Espírito Santo é quem está trabalhando desde o dia que Cristo foi assunto aos céus e que ele veio no dia de Pentecostes, vem trabalhando para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A lição 10, o pecado corrompeu a natureza humana. O casal vivia lá no Jardim do Éden, Adão e Eva na dispensação da inocência, puro, e todos os dias recebia a visita de Deus. Todo dia tinha aquele devocional com a presença de Deus, mas eles desobedeceram a ordem de Deus e veio o pecado. O pecado corrompeu. Se bem que o primeiro pecado não foi o homem, foi os anjos. E nós vemos quando o anjo de luz, que era o ungido, se rebelou contra Deus, então o pecado começou lá. E ele foi lançado por terra e uma terça parte da corte angelical. Até então o pecado estava sobre os anjos. Quando o pecado entrou humano, e corrompeu todo o cosmos, todo o cosmos foi corrompido com a consequência do pecado do homem. Por isso que hoje a natureza geme, foi consequência do pecado do homem. Então o pecado fez isso. Mas em Cristo Jesus veio a restauração do pecado da humanidade. Em Cristo Jesus, o homem foi reconciliado novamente com Deus. E essa lição 10 a lição 11 seria a continuidade da lição 10, porque a lição 10 fala da martiologia, doutrina do pecado, e a 11 a soteriologia, que a salvação não é obra humana. Vemos aqui que não tem nenhum poder para o homem para salvar a si mesmo. Ainda na lição, voltando um pouquinho na lição 10, que o pecado, porque foi para lançar aqui por terra uma teoria de que o pecado de Adão não contaminou a humanidade. E nós vimos que isso não é verdade, Nós herdamos a natureza. Davi diz que ele foi gerado, aí no ventre de sua mãe, em pecado. Então ela continuou. Então a salvação não é obra humana, ela é totalmente exclusiva de Deus. O plano da salvação foi de Deus.
E nós aprendemos aqui nesta lição que lançar por terra aquela falácia, né? Que abaixo do homem dá um passo para Deus e ele dá o resto do espaço. Não, a iniciativa totalmente foi de Deus. O que cabe ao homem é ele se arrepender, reconhecer o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. E a lição 12, falando da igreja, tem uma natureza organizacional, que ela é um organismo vivo e uma organização. Como organismo vivo, porque a igreja é viva, sendo Jesus o cabeça dela, ela está em movimento. E a organização, porque ela precisa ter ordem, então ela se torna organização. Também, refutando aqui essa falsa ideia que criaram dos desigrejados. Hoje o censo até mudou o nome do IBGE, que não é desigrejado, é os crentes não praticantes, né? Que antes só o católico que não era praticante falava, agora tiraram esse nome de desigrejado e cristãos, crentes ou evangélicos não praticantes. E nós já vemos que precisamos congregar. Segundo nós olhamos para a teoria lá de Hebreus, a carta da superioridade de Cristo sobre o sacrifício, ela nos recomenda que nós precisamos congregar, não podemos deixar de congregar. Capítulo 10, se não me engano, versículo 35, ele fala sobre isso. E nesta manhã, para encerrar, nós estaremos aqui aprendendo, que é o fechamento, como falou o pastor Ivan, de todas as lições que nós tivemos esse trimestre, que é aqui agora, perseverando na fé em Cristo. A perseverança para vencer. E perseverar significa constância, constante, não retroceder, não recuar, continuar à frente. Até porque os conselhos do Senhor Jesus, no seu ministério terreno, foi exatamente de perseverança. Vamos ver o que diz no capítulo 10 de Mateus, versículo 22. A palavra do Senhor diz assim: e odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então o compromisso do Senhor não é com quem começa, é com quem termina. Não adianta eu começar bem e não terminar. O compromisso dele é para nós sermos perseverantes até o fim. A salvação é para quem termina, para quem vai até o fim. Capítulo 24 de Mateus, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E ainda Marcos, capítulo 13 de Marcos, e o versículo 13 também, ele vai falar sobre perseverança. E sereis aborrecidos. Mesmo sendo aborrecido, você continua perseverante. Mesmo perseguido, mas você continua perseverante. E sereis aborrecido por todos, por amor do meu nome, ou seja, por amor a Cristo, continua perseverando. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então o compromisso do Senhor é para quem termina. Não adianta eu começar bem. Não adianta eu começar uma caminhada como a corrida do largada numa maratona, e lá na frente ele começar a ficar para trás. Não, nós precisamos começar de tal maneira para nós chegar até o fim. Então a salvação é até o fim. E o escritor Salomão, escrevendo Eclesiastes, diz que o bom não é o começo das coisas, é o fim dela. Então o fim da caminhada do cristão é a salvação, é encontrar com o Senhor e perseverando na fé. E foi um alerta do Senhor Jesus, Lucas registra isso, quando uma preocupação do Senhor, quando ele vier, se ele achar fé na terra.
Jesus ele teve, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, a perseverança nossa é confiando no Senhor Jesus. E aqui o texto áureo, já aqui ele já dá a entender a importância das Sagradas Escrituras. Se temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia, aonde? Em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. E nós olhamos para o Salmo 119, versículo 105, diz que a palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Então, ela não andamos no escuro, andamos claro, porque a palavra do Senhor, ela traz isso. Diz, e a Bíblia Sagrada é o único que instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. Como é que se sabe que a pessoa, o grau de febre de uma pessoa? É com um termômetro, não é isso? O termômetro, ele afere o grau do corpo da pessoa, como ele está de grau de febre. Assim, a palavra de Deus, ela que faz esse trabalho na nossa vida. Como é que está a nossa conduta? É ela que faz isso. Não adianta eu querer observar alguém e dizer, não. A palavra de Deus é quem faz isso. É por isso que ela é como uma espada de 2 fios, né? E ela vai na boa profundidade e separar a alma e espírito junto em medula, sabe discernir pensamentos e intenções do coração. Então, a palavra de Deus, ela tem esse poder na nossa vida. Então, a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral para saber como está a nossa conduta e para combater as heresias. É através da palavra do Senhor. Aqui na introdução, diz, as religiões mundiais e os movimentos dissidentes delas possuem diversos escritos sagrados. Nós sabemos que alguns ramos de Abraão, igual os muçulmanos, que eles têm como Abraão pai, os judeus, também Abraão, no cristianismo também viemos dessa descendência. Nós temos a Bíblia Sagrada como nossa regra de fé e conduta. Eles têm o Alcorão e os judaizantes têm o Torá, que é a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, essa é a nossa fonte de tirar dúvida, de pesquisa, de tudo para a nossa vida, o bom viver, nós encontramos na Bíblia Sagrada. A autoridade bíblica deriva da sua origem, porque essa origem é em Deus. A origem da palavra é em Deus. O que nos permite chamar a Bíblia de quê? De a palavra de Deus. Sendo a palavra de Deus, é incomparável, é inquestionável. Não tem que questionar, é a palavra dele. Isso mostra a superioridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade, aquilo que é infalível, aquilo que não muda, que não altera, que permanece. Mas não falta quem indevidamente, né? Já deixa bem claro, precipitadamente, loucamente, reivindica essa mesma autoridade ou até mais do que as Escrituras. Então, o homem, como nós vamos ver aqui na leitura bíblica, que ele vai de mal a pior, enganando e sendo enganado, entra com esse pensamento, pastor Ivan, de querer questionar a palavra de Deus, né? De querer contradizer o que ela diz. E aqui no primeiro ponto, por isso que o texto é perseverando na fé em Cristo, diante das heresias, o que precisa? Precisa de perseverança.
Precisa de perseverança para combater, para refutar, para discordar dela. E a igreja, os apóstolos, eles viveram no dia a dia combatendo contra os falsos mestres. E o próprio Senhor Jesus, ele falou que nós íamos ter, ia aparecer esses falsos. Não demorou muito não, pouco tempo já estava. No dia de Jesus já tinha o saduceu, tinha os saduceus, que era o principal combatente dos próprios Senhor Jesus. E aqui Jesus já nos alertou que ia aparecer primeiro falsos cristos, né? Mateus capítulo 24, ele já nos alerta que ninguém se preocupasse, que ia chegar esse momento que ia aparecer esses falsos. Primeiro eram os falsos cristos, depois falsos mestres, mas que nós tivemos cautela e não deixar ser persuadido, se fôssemos perseverantes naquilo que nós tivéssemos aprendido. E aqui nós vimos que essas epístolas, as duas epístolas de Timóteo e a de Tito, elas são chamadas de epístolas pastorais, que era exatamente para combater essas heresias. Aqui onde entra o tema desta lição, a defesa da fé cristã, que é a apologética, né? É a defesa da fé. E aqui, quando Paulo ele fala para Timóteo, escrevendo para ele e para Tito, que ele destaca esse caráter apologético, da defesa da fé, ele diz: olha, persevere e combata contra as heresias. Essas são refutações, ou seja, contender, rebater e destruir essas heresias com fábulas ou genealogia intermináveis. Quando se fala de fábulas, está falando daquilo que é fantasioso, né? Fantasiosa, aquilo que tenta chamar, atrair por algo que chama a atenção. É exatamente o dia que nós estamos vivendo, oferecendo algo que venha chamar a atenção. E ele aconselhou Timóteo para ele não deixar ser levado por isso, ele combatesse essas fábulas. E na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 4, diz: nem se dê a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produz, o que ela produz? Questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim faço agora. Paulo, ele teve a preocupação com Timóteo, mas na frente ele ia falar um pouco sobre Timóteo, quem era Timóteo. Mas aqui, nessa introdução, ele recomendou para que ele não deixasse ser levado por esses ensinamentos, mas rejeita as fábulas profanas, de velhas, e exercita-te mesmo em piedade. Abre mão dessas fábulas, algo tão aparente, mas sem edificação, sem estrutura. E aí e Tito também fala da mesma coisa. Tito capítulo 3 e o versículo 9, ele vai dizer: mas não entre em questões loucas, genealogias e contenda, e nos debate acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. O que é isso hoje? Os podcasts, né? Que as pessoas vão lá e defender uma tese e termina, se eu venci. Venceu em quê? Alguém saiu prejudicado. Então, nós não ficamos para estar discutindo. Nós ficamos para estar apresentando quem é Jesus. O que a palavra de Deus é, o que ela faz, o poder que ela tem. Mas hoje virou mais de discórdia, de contenda,
do que da própria edificação. Direto a gente vê, tem uns que até é bom, mas tem outros que não tem nada que traz edificação para a nossa vida. E nós temos que ter muito cuidado com a discussão que não traz resultados positivos. Tá bom? Então Paulo teve essa preocupação. E quando ele diz essa expressão falsamente chamada ciência, aqui Paulo estava combatendo contra o pensamento gnóstico. Porque o gnóstico diz que a nossa salvação era pelo conhecimento. Alguns teriam, outros não. E é por isso que ele usou essa falsa ciência. Essa falsa ciência que eles ensinavam combatendo contra o cristianismo. E a orientação de Paulo foi para ele não deixar ser persuadido por esses ensinamentos. Daqui, capítulo 6, e o versículo 20, diz: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, às posições da falsamente chamada ciência. É que ele permanecesse firme no propósito daquilo que ele havia aprendido. E já desde o início da igreja primitiva, no ano 135 ou 204, apareceu um escritor chamado Irineu de Leão. Este homem, ele nasceu na Turquia, principalmente na cidade chamada da Esmirna, que é aquela igreja que o Senhor não encontrou nenhum defeito nela em termos de fidelidade a Ele. Ele nasceu naquela cidade e ele morreu em Lyon, na França. Ele escreveu um livro combatendo contra o gnosticismo, que era a pior seita da época. Ele combateu esse sistema contra as heresias. Ele já refutava sobre isso. E o apóstolo Paulo combatendo dois principais grupos heréticos. Qual que era eles? Os gnósticos, né? Já temos falado sobre eles, que era da sua geração, e a heresia judaica, que também, da época, ela se levantava querendo combater contra o cristianismo. Qual que era o problema do judaísmo? O judaísmo era exatamente querer agregar ao cristianismo a prática das cerimônias do Antigo Testamento, ou seja, acrescentar algo à salvação. O sacrifício de Cristo, ele foi o suficiente para a salvação. Nós não precisamos acrescentar nada. E eles queriam acrescentar todos os rituais, os dogmas da lei à salvação. Não precisava mais acrescentar, não precisava mais guardar o sábado, não precisava mais acrescentar sacrifício de animais. O sacrifício de Cristo teria sido suficiente. A igreja, a carta aos Hebreus, aquela carta anônima, ela foi escrita exatamente para combater o judaísmo, né? Que os cristãos estavam se convertendo e eles estavam sendo persuadidos por eles a acrescentar tanto a guarda do sábado como a circuncisão. E não era mais necessária a circuncisão. A circuncisão agora, ela passou a ser no coração. Um coração contrito, quebrantado, o Senhor ele não rejeita. Então ele enfrentava o gnosticismo, o judaizante querendo acrescentar da lei a circuncisão e, como eu falei, as fábulas judaicas que de nada servia, tá? Não é que a lei ela era má, a lei era boa. Paulo mesmo chamou que a lei era boa, mas o problema é que ele distorcia a lei do Senhor. Então Paulo enfrentou esses falsos mestres. E ele já deixa nós observamos na primeira lição que nós tivemos, foi baseada no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, que foi a reunião que ele teve com aqueles obreiros lá de Éfeso, dizendo que com a saída dele ia aparecer
falsos mestres para desconstruir o que ele havia construído. Então, as heresias eram exatamente isso. Então, Paulo já alertou sobre isso. E a experiência agora apostólica. Como se preparar discípulo não é fácil. E Paulo estava preparando esse discípulo chamado Timóteo. A experiência do apóstolo Paulo. Nós sabemos que a perseverança de Timóteo na fé e na doutrina em tempos tão difíceis, Paulo traz à memória dele a perseguição que ele sofreu. Na sua primeira viagem missionária, quando Paulo foi com Barnabé, que ele passou pela Ásia Menor, ele passou por algumas situações difíceis, principalmente lá em Listra, que era a cidade natal de Timóteo. Ele lá, quando ele foi curou aquele homem foi curado através de Paulo como instrumento, aquele coxo, ele andou, ele disse: os deuses baixou entre nós, chamaram Paulo de um astro de Júpiter e outro de Mercúrio. E com isso, Paulo disse: não nada, queriam oferecer até sacrifício de animais a eles. E Paulo rejeitou isso aí começou a pregar. Quando começou a pregar, houve a rejeição da mensagem de Paulo. E Paulo foi apedrejado, foi dado como morto lá na cidade de Listra. E Timóteo, ele morava naquela cidade, sabia disso. Então ele traz à memória de Timóteo o que ele havia passado, as perseguições que ele havia passado na sua vida. Quando ele faz agora a segunda viagem missionária, que agora na companhia de Silas, ele encontra com Timóteo, e Timóteo agora faz parte da comitiva dele. Na primeira não, mas na segunda, Timóteo agora já faz parte dessa comitiva de Paulo, quando ele implantando as igrejas. Quando ele saiu, que foi para a primeira igreja na Europa, que foi a igreja lá de Filipe. A experiência da primeira viagem, nós vemos que Paulo com Barnabé. E agora é verdade que Timóteo se entregou na segunda comitiva de Paulo lá da cidade de Listra. E tudo o que aconteceu, Timóteo era sabedor disso. E Paulo traz à memória dele que a perseverança diante de tudo isso era importante. Paulo, num só momento, desistiu. Diante de tantas perseguições que ele passou, mas ele continuou firme no seu propósito. E aqui diz: contudo deve ter sido testemunho ocular de alguma dessas perseguições, pois vivia na região da sua mãe, era crente e, sem dúvida, membro da igreja. A sua mãe e a sua avó, a sua mãe Eunice, a avó Loide, eram crentes, e o pai dele era grego. Então, ela é conhecedora da palavra. Então, Timóteo, Paulo disse: olha, tu sabe muito bem o que eu passei, mas não desisti. Então, persevera naquilo que aprendeste. No versículo 12, da leitura que nós fizemos aqui, também em classe, diz: e também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão o quê? Perseguições. Aqui onde entra o querer. E esse verbo querer, todos quanto piamente querem viver, é mais que um simples desejo. É mais uma resolução, ou seja, um propósito de coração de ter uma vida diferente, não melhor, mas uma vida de compromisso com o Senhor, uma vida com propósito de ser fiel ao Senhor, de servir a Ele, de ser fiel a Ele. É isso que Paulo estava falando, independente do que ele ia passar, independente das perseguições, do sofrimento que ele ia passar, mas que tivesse essa vida na presença do Senhor, servir Ele. E quem escolhe esta vida, servir o Senhor, é claro que vem as perseguições, é claro que vem os levantes, é claro que vem as pedras. Isso aí é de quem serve o Senhor.
árvore bonita, muita folha. Você nunca viu uma apedrejada, né? Só tem folha, não. Mas a árvore que tem fruto, sim, ela é apedrejada. Quem quer ter uma vida frutífera, ele vai ser apedrejado. Agora, porque eu estou sendo para eu desistir? Não. Vou continuar perseverante. Porque o meu compromisso é com o Senhor Jesus. O compromisso é com quem me chamou para a obra. É isso que Paulo estava instruindo a Timóteo. Porque quando ele escreveu essa carta, ele estava preso. Lá já preso praticamente definitivo, na Mamertina. Já não era mais com a prisão anteriores, que ele tinha liberdade. Nessa agora não. Mas ele escreveu como a última carta para seu filho na fé, e dizendo para que ele continuasse com o propósito, tivesse uma vida piamente. Sofrer pela causa do Evangelho é motivo para glorificar a Deus. Não, a luta apareceu aí, eu fui, alguém levantou contra mim. Pastor, eu não quero mais o cargo não, porque estão se levantando contra mim. O compromisso seu é com Deus, amado. Se você for olhar para alguém que vai criticar, você nunca vai desempenhar um trabalho na obra do Senhor. Porque você está preocupado com o que fala. Você não está preocupado que você possa glorificar aquele que lhe chamou. E é exatamente o que Paulo estava falando para Timóteo. Sofrer por causa do Evangelho é motivo de glorificar a Deus. Porque sobre vós repousa o quê? O Espírito da glória de Deus. É isto que Deus espera de cada um de nós na atualidade. Vamos ver lá? 1 Pedro, capítulo 4, 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, o que diz? Bem-aventurados sois, ou seja, felizes, felicíssimos sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aleluia. Isso, amada, que não recua, quem continua avante. Característica dos enganadores. Nós vemos aqui essa palavra, como diz, enganadores, impostores, goés, uma palavra que aparece aqui só uma vez no Novo Testamento, é usada na literatura grega como fosse embusteiro, impostor, feiticeiro, charlatão, encantador. Essas pessoas denunciadas por Paulo pertencem ao campo religioso, que eram os judaizantes da época que estavam combatendo contra o cristianismo. Mas por quê? Porque não tinha Sagradas Escrituras como a base. E aqui o apóstolo está se referindo aqui aos ensinadores e doutores de mentiras, falsos mestres, em nada difere dos falsos doutores. São também a mesma coisa, distorcendo a palavra do Senhor. Paulo ensinava e eles iam distorcer. Por que a carta aos Gálatas foi escrita? Foi exatamente para combater. Paulo tinha passado lá na sua primeira viagem missionária, pregando a palavra do Senhor, anunciando, quando de repente chega uma notícia para ele que o povo estava em dúvida. E aí, por isso que ele chamou os Gálatas de insensatos, porque eles haviam aprendido e agora estavam. Olha o que diz Gálatas capítulo 2, versículo 4. E isto por causa dos falsos irmãos, até falsos irmãos, né? Que se tinham entremecido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos pôres em servidão. Estava falando aqui dos judeus, que iam, em vez de se converter, saíam para observar, para se levantar contra ele. Então, primeiro ponto aqui fala das heresias, que nós precisamos ser perseverantes contra ela, e foi a instrução de Paulo a Timóteo. Segundo ponto, aprendendo, sendo inteirado e sabendo. E de quem Timóteo aprendeu as sagradas letras, ou Sagrada Escritura? Nós vimos aqui que Paulo sabia de que ele conhecia e de quem ele havia aprendido. Primeiro,
ele havia aprendido da sua mãe, Eunice, e da sua avó, Loide. E também havia aprendido de Paulo. Paulo tinha sido um dos mestres para ele. Quando nós olhamos lá o capítulo 2 de Timóteo, versículo 2, ele diz: tu, filho meu, fortifique na graça que aprendeste. Então, do que ele havia ensinado. E aqui, que Timóteo tinha tido uma estrutura, uma base de aprendizado. Cada um de nós, eu acredito que você deve ter tido um mestre na vida de vocês, alguém, talvez não uma pessoa tão profunda, mas uma pessoa que tinha um básico e ele lhe ensinou. Meu pai na fé, eu louvo a Deus, ele já não está entre nós, não era um homem de muito conhecimento, ele aprendeu a ler na Bíblia. Mas pensa num professor. Ele ministrava na sexta-feira, eu já falei isso aqui uma vez, e quando era no sábado, ele ia lá em casa me procurar o que eu tinha entendido do culto de ensino de sexta-feira. A preocupação que ele teve comigo deu a mais escola bíblica dominical. Foi meu pai na fé. Ou a busca por batismo com o Espírito Santo foi incentivo do meu pai na fé. Separado para o ministério foi ele. Então eu sou grato. Quem primeiro me instruiu. E o que eu aprendi eu tenho guardado. No meu coração. Então aqui Timóteo ele havia aprendido. O que ele havia aprendido, Paulo via, ele demonstrava na sua vida, porque o que nós que somos, demonstramos na prática, no dia a dia, não tem como alguém esconder. E ele disse, e essa palavra aqui, esse pronome, de quem? Sabendo de quem tem aprendido. Ela tem dois sentidos aqui. Você sabe quem foram os seus mestres na fé, pois conhece aquele de quem aprendeu. Paulo, ele diz assim, como se fosse duas fontes de aprendizado. De você sabe quem foram os seus mestres na fé, pois conhece de quem aprendeu. Quase com um trocadilho. Confiar naquele de quem você aprendeu. Aqui onde está o perigo hoje, com as redes sociais. O que estou ensinando nas redes sociais? É confiável? O que se vê lá, dá para você confiar? O que estou ensinando? Então nós temos que ter muito cuidado. Qual que é a fonte que está na rede social que nós estamos aprendendo? Precisamos ter o cuidado para não aprendermos errado. Aprendemos corretamente. Aí ele vai dizer, desde a infância. Quanto é importante alguém aprender na infância? Se assim, alguém desse escolher alguma coisa, o que tu escolheria? De eu ter nascido num lar evangélico. Porque desde a minha infância tinha sido crente como minha esposa. Ela nasceu num lar evangélico. Eu digo, seria a coisa, um pedido, mas não chegou o tempo. Quando chegou o tempo de Deus, graças a Deus por isso ter sido alcançado, tá? Mas aqui a infância ela é importante para o aprendizado. Seria uma referência natural quando ele fala aqui a sua mãe e a sua avó. Que preocupação que eles tiveram com esse filho e com esse neto de instruir ele. Eu me lembrei do pastor Josué Medeiros, saudosa memória, que a mãe dele era crente. O pai dele era aquele crente assim, sapecado, né? Não era muito assíduo. Aí ele chegou à idade que ele, adolescente, queria ir para a igreja, não queria levar a Bíblia. Aí ela pegou um dia aquela Bíblia bem grande assim, aquela pentecostal, e mandou ele dar assim, uma volta no quarteirão onde ele morava, andando com a Bíblia durante o dia, assim, umas 3, 4 voltas. Aí ele passou a amar a palavra do Senhor. Então ele não abriu mão da Bíblia. E se tornou um grande pregador. Eu fui batizado com o Espírito Santo, ele pregando a palavra do Senhor. Eu nunca esqueci do testemunho dele. Então a importância é de instruir.
permanecendo firme nas sagradas letras. Timóteo é exortado a permanecer firme naquilo que aprendeu. Naquilo que nós temos aprendido, nós precisamos permanecer firme. Não retroceder, não abrir mão. Disse o que aprendeu, naquilo que aprendeu, e que acredita ou diz que foste inteirado. Por duas razões principais. Primeiro, porque sabia de quem tinha aprendido. Você sabe quem você aprendeu. Segundo, porque são as sagradas letras, os escritos sagrados. O que ela é? A Bíblia, a palavra do Senhor. Amado, tem um negócio, está de acordo com a Bíblia? Não. É fruta. Se tiver, pode chegar, pastor, estou com um negócio novo aqui. Agora surgiu um negócio aí, está de acordo com a Bíblia? Não, então deixa de lado. É o que o 1 Tessalonicenses 5:21 ensina. Ouvir de tudo e reter o aproveitável. Ou ler de tudo e reter o aproveitável. É comer o peixe. É comer a carne e deixa as espinhas. Observe, está de acordo com a palavra? Se está, tudo bem. Agora, se não está, não a deixe de lado. Não traga para o coração. A nossa base é a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Isso. Aprendemos com isso a importância da educação no caminho do Senhor, desde quê? Da infância. Desde a infância no lar. Foi a grande preocupação de Deus no dia de Moisés, foi de trazer ensino para seus filhos. Instruir o filho. Sentar com ele à roda da mesa. O velho conhecido, como nós temos falado sempre aqui, o culto doméstico, o momento devocional. Esse momento, ele é importante para o filho. Instrui o menino no caminho que deve andar, porque quando ele crescer, ele não venha desviar dos caminhos do Senhor. Alguém pode até distanciar, mas ele distancia sabendo o que ele aprendeu. A culpa já não é dos pais, é dele com Deus. Mas o que era para você fazer na infância, você fez. Que foi instruir, foi trazer seu filho para a escola dominical, foi sentar com ele ao pé da mesa e falar do amor de Deus. Mesmo Deus preocupado com esse ensino naquela época, quando Josué partiu, a Bíblia diz lá no livro de Juízes que surgiu uma geração que não conhecia Deus. Ou seja, alguém que não tiver a preocupação de passar. Então nós temos essa grande responsabilidade de instruir nossos filhos. A igreja, por meio da escola dominical, apoia completamente essa formação. E agora, esse princípio vale para o nosso dia. Agora, não podemos terceirizar. Deixar só por conta da escola dominical. Não. A responsabilidade é nossa. A escola dominical é uma extensão daquilo que ele vive em casa. Se ele é instruído em casa, ele vai ter desejo pela escola dominical. Se o pai não tem essa preocupação com o filho em casa, ele não vai ter desejo pela escola dominical. A responsabilidade é nossa. A Bíblia é divinamente inspirada. Ou seja, nós vimos que a palavra do Senhor, Deus, pelo seu poder, sua onisciência, onipotência, onipresença, ele, de aproximadamente 40 homens, em 16 séculos, soprou sobre estes homens, porque a inspiração é inspirada por Deus. Isso significa Deus respirou ou soprou sobre estes homens toda a Escritura. É por isso que a Escritura é divinamente inspirada, que foi a inspiração de Deus dada ao homem para escrever. Por isso que a Bíblia ela tem essa harmonia, que todo o tempo você vai observar um assunto, ele se encaixa com outro assunto. E estes homens não tiveram convivência, foi em tempos diferentes, e ela se harmonizou. Por isso que a Bíblia é toda ela inspirada. A abrangência da inspiração do texto sagrado, toda a Escritura,
também seus atores humanos, pois os homens santos de Deus falaram o quê? Inspirado por quem? Pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia, o autor dela é o Espírito Santo. É por isso que hoje nós falamos quando alguém, fulano está inspirado, né? Podemos dizer, fulano está iluminado, porque a inspiração foi só para escrever a Bíblia. A inspiração foi para escrever a palavra do Senhor. Mas não é errado falar que está inspirado? Não, não é errado não. Mas se a gente for olhar no contexto correto, só foi até a Bíblia. E ela foi canonizada para não acrescentar mais nada à palavra do Senhor. Ela é única. E o Senhor Jesus disse isso no capítulo 10 de João, versículo 35. Diz, pois se a lei chamou Deus aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Ela não pode ser nem anulada, e nem diminuída, e nem acrescida, porque é a palavra de Deus. A palavra do Senhor. Então o Espírito Santo, ele inspirou esses homens. Então eles foram movidos pelo Espírito Santo para escrever a palavra do Senhor. Nenhuma literatura no mundo possui essas prerrogativas que possui a palavra do Senhor. Ela foi inspirada por Deus. E aqui diz, todo em único gênero, ela pode fazer qualquer pessoa sábia para a salvação em Jesus. E é proveitosa para o quê? Para ensinar, repreender e corrigir. E instruir em justiça. O que nós aprendemos aqui? Aqui é onde prepara um homem de Deus e uma mulher de Deus. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus é preparado pela palavra do Senhor. Essa palavra é que prepara o homem, tanto para a salvação, como para o ministério, para fazer conviver em sociedade. A palavra de Deus, ela é esse manual. Ela que nos molda, ela que nos prepara. Então esse manual que prepara o homem para a sociedade, mas acima de tudo, para a salvação. E para nós concluir, tendo as Escrituras como um fundamento. O que fala aqui, amados? Esse último ponto aqui, ele vai falar da autoridade apostólica, do que eles estavam falando, sabendo que eles estavam na direção de Deus, e unindo o Antigo Testamento com o Novo Testamento. A inspiração não foi só do Antigo Testamento. O Novo Testamento também foram inspirados pelo Senhor. Aqui fala, pegando um texto e comparando o do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Quando nós olhamos lá para Deuteronômio 25 e 4, nós vamos encontrar ele aqui em outros títulos, no Novo Testamento, em outros capítulos. Deuteronômio 25, nós vamos encontrar ele em 1 Timóteo 5,18, nós vamos encontrar lá em Mateus 10:10, lá em Lucas 10:7, vai falar confirmando o mesmo texto, falando do trabalhador. Ele pegou uma figura lá na época que ia malhar o trigo, os bois não poderiam ficar amordaçados. Eles tinham também o direito de comer, estavam trabalhando, né? Eles tinham a liberdade de comer, não poderiam estar amordaçados. Aí o Senhor Jesus traz para os dias, dizendo que o trabalhador, ele é digno do salário. Ele não pode ostentar, né? Mas comer pode, não é? Então ele faz essa ligação do Antigo Testamento com o Novo, para mostrar que toda a Bíblia ela foi inspirada. O Novo Testamento, como a Escritura, também é inspirado. Assim, todo livro da Bíblia tem o mesmo grau de inspiração e a mesma autoridade. Ela é inspirada e tem a mesma autoridade, tanto o Antigo como o Novo Testamento. Devemos dar a mesma atenção e credibilidade tanto aos profetas do Antigo Testamento como os apóstolos do Novo Testamento. Todos eles foram inspirados.
E a inspiração do Senhor, e não é quando a gente pega, usa aquela separação dos profetas maiores e menores, não é em termos de qualificação, não. Todos foram os homens de Deus. É de conteúdo. O conteúdo de quem escreveu menos tem o mesmo valor de quem escreveu mais. O Senhor, no momento, queria que falasse aquilo e inspirou ele, para trazer, e eles estão registrados aqui, as páginas da Escritura, com o mesmo grau de inspiração de quem escreveu mais. Igual Moisés, aliás, Isaías escreveu 66 capítulos, Teve no Naum, escreveu menos, mas com Obadia, eles também com a mesma inspiração. Então tem o mesmo valor, o mesmo conteúdo. Então aqui ele traz exatamente, eu falei, e a abrangência das Escrituras. Quando se fala tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. E torna novamente citar alguns versículos. Por exemplo aqui, quando o próprio Jesus fala do fundamento da pedra angular, capítulo 21, já vamos concluir, capítulo 21 e o versículo 42, diz: e disse Jesus, nunca leste das Escrituras, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo, pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos vossos olhos. O que ele estava falando aqui? Citando o Salmo 118 e o versículo 22 ao 23. E exatamente esse texto Jesus citou, quando ele falou das Escrituras, ele estava falando do livro de Salmos. Estava falando do Salmo 118. Quando Lucas, ele fala aqui no capítulo 24, versículo 27, sobre ali o do Senhor Jesus, vamos ver lá o que diz, Lucas 24, Lucas 24 e 27, 24 diz, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava que dele se achava em toda a Escritura. Ele estava vendo aqui o Salmo 69, 9. Então, qual João 2, 22, aqui deixa bem claro que os 66 livros da Bíblia, eles foram inspirados. Tanto os 39 capítulos do Antigo Testamento, como os 27 do Novo Testamento, todos eles foram inspirados. E formou a Bíblia, a palavra do Senhor. E aqui foram todos os livros que foram inspirados. Porque tem uma Bíblia por aí que ela tem mais outros livros, 8 livros, acresce, que são apócrifos. Esses livros não encontraram inspiração nele, não tem nenhum respaldo. E para nós encerrarmos, que repetindo o que nós vimos na leitura bíblica em classe, os dois últimos versículos, o 16 e o 17, que fala que a Bíblia toda ela, vamos repetir aqui o 16, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir justiça, para que o homem de Deus, ele seja o quê? Perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Então, esse aqui é o fechamento dessa lição. O que a palavra do Senhor ela pode fazer? Não somente para os obreiros, mas para equipar qualquer pessoa que lê as Escrituras, toda boa obra. E aqui estaríamos à deriva no mundo sem essas palavras, pois em nós que leva a luz de Cristo. Então a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então a palavra de Deus, ela nos guia, ela nos direciona. Então esse trimestre, amado, veio para nos trazer a luz. Saber que o dia que nós estamos vivendo, enfrentamos algumas heresias, que haver a pessoa sem um vasto conhecimento, deixa ser persuadido por elas, deixa ser levado por elas. Mas tem uma palavra do Senhor para nós combater todas as heresias. Ficamos com a palavra do Senhor. Lembra do que eu falei aqui um dia numa lição?
que é melhor nós conhecermos a nota verdadeira do que a falsa. Então é melhor nós mergulhar mais conhecer a palavra de Deus do que as heresias. Que às vezes você não tem estrutura de ler um livro de herético e você permanecer com a sua fé inabalável, né? Às vezes você pode abalar a sua fé. Então fique com a palavra do Senhor. Vê alguma coisa, está de acordo com a palavra do Senhor? Tudo bem. Sejamos os bereanos. A igreja de Berea não aceitava qualquer ensino. Alguém chegava lá, eles iam ver se estava nas escrituras. E olha que a dificuldade naquele tempo era grande. Não tinha uma Bíblia assim como essa hoje. Lá eram os rolos de pele de animal, de casca de madeira, que era escrito com pedra. Então hoje nós temos uma facilidade de nós navegarmos na palavra do Senhor. Amém? E Deus e Cristo nos abençoe e nos guarde, pessoal.